Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, e a gente vai repercutir um pouco o primeiro dia, o dia 1 do governo Trump, como isso deve afetar as economias globais e o nosso Brasilzão, então a gente vai passar por isso. Vamos falar também da Trump Coin, da Meme Coin, que acabou sendo lançada no dia da posse, então a gente vai passar por esse assunto também, para vocês entenderem o que é, como funciona, quais são os riscos, por que isso é tão polêmico e problemático, mas a gente também vai falar de uma previsão do Itaú, que jogou a Selic lá nas alturas. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você tá? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Não tem outro assunto hoje, né? Ontem o Donald Trump tomou posse, já tem alguns efeitos, ele deu para trás em algumas coisas aí, por isso que até o dólar deu uma certa recuada. Mas aí tem uma série de preocupações aí que a gente já tem, que já tinha na economia, mas agora a gente tem que enfrentar a realidade. Trump está eleito, então o que será da economia mundial? Vamos tentar dar os primeiros passos para entender isso. Então a gente vai passar o programa de hoje falando muito sobre esse assunto, né? Então, até hoje aqui na questão do Brasil não tem tantos indicadores, então até é bom que a gente dá um programa bem completo para vocês entenderem tudo isso. Mas antes de tudo, antes de fazer essas análises, a gente já pode começar aqui com a agenda do dia, né? A agenda também muito reduzida, né? Hoje parece que o mundo tá meio de ressaca aí com o Trump, né? Exatamente. Essa semana a gente deve ter uma agenda um pouco mais movimentada para o fim da semana. Então, no começo da semana, a gente vai ter essa agenda quase um marasmo de agenda aqui. Mas vamos ver o que já saiu, o que tem para sair hoje. Antes da abertura, saiu o balanço da 3M, os Estados Unidos entram naquele período que tem os balanços corporativos sendo divulgados, grandes bancos. Na verdade, os grandes bancos até já divulgaram no fim da semana e no comecinho dessa semana, mas hoje temos balanço da 3M, às 7 horas da manhã na Alemanha, índice de expectativas econômicas de janeiro, e aqui no Brasil, IGPM de janeiro, segunda prévia, não é um fechamento, é uma primeira leitura, na verdade, segunda leitura, né? Uma leitura preliminar do IGPM, já mostrou alguns sinais importantes, mas a gente não vai aí se ater a isso, até porque não é um índice que ganha tanta relevância. Às 8h30 da manhã, a ministra das Finanças, Raquel Reeves, participa de audiência no Parlamento Britânico, lá no Reino Unido, e depois do fechamento temos balanço da Netflix. Então, não temos aí muitos indicadores que devam mexer com o mercado. Ainda depois do fechamento tem balanço da United Airlines e tem na Bélgica vice-presidente do Banco Central Europeu, o Luiz de Guindos, participando de reunião na Ecofin. Então, essa reunião já estava acontecendo desde ontem, ela acontece durante o dia. Temos o Fórum Econômico Mundial de Davos e na zona do euro, reunião do Ecofin acontecendo durante o dia, como eu falei. Só tem aí o destaque para o vice-presidente do Banco Central Europeu participando dessa reunião. Então, é uma agenda bem esvaziada e bem xoxa, assim, né? Não tem nada ali que deve ser um condutor grande no direcionamento dos mercados hoje. O que vai ser um condutor grande? A posse ontem, e como ontem os mercados nos Estados Unidos estavam fechados e a gente estava sem a referência de Nova York, hoje a gente pode começar a ver um direcionamento um pouquinho diferente em relação a isso. Mas os indicadores, eles estão aí bem devagares hoje, viu? Então, realmente, né, hoje, basicamente, o mundo é digerindo ainda o discurso e a posse do Donald Trump. Na Ásia, você já tem os primeiros fechamentos, então, muita preocupação na Ásia com isso. Também tem preocupação aí com o que o Banco do Japão vai fazer em relação à sua política monetária. Então, não teve nenhuma direção aí sobre o que vai acontecer na Ásia. A China muito preocupada, né, principalmente porque as ameaças estão muito mais voltadas aí para a China aí, em relação ao protecionismo que o Trump pretende fazer, mesmo ainda não anunciando muitas coisas em relação a tarifas, sanções, só anunciou um grupo de estudo, né? Mas ele já deixou claro aí que o inimigo dele é o BRICS, e o BRICS na forma da China principalmente, né? Então, com certeza, isso tudo teve influência na Ásia, né, Débora? Exatamente. Hoje a Ásia ela não foi numa direção única. Na verdade, as bolsas asiáticas elas foram em direções opostas durante a manhã, justamente porque parte estava ainda reagindo e digerindo a posse do Donald Trump. Então, a gente vê o Xangai Composto, por exemplo, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. O Xangai Composto caindo 0,05. Não foi uma queda forte, foi uma queda até leve, uma queda marginal, mas ele foi para o terreno negativo e caiu 0,05.
Só que a gente tem outra parte da Ásia reagindo à expectativa de alta de juros no Japão. Essa semana tem decisão de política monetária no Japão e o Banco do Japão já sinalizou que pode ser que suba os juros por lá. Então, parte do mercado está operando nessa expectativa de alta de juros no Japão e parte ainda está digerindo o discurso de posse do Donald Trump. O Xangai Composto não caiu tanto, mas se a gente vai para outros mercados asiáticos, a gente vê inclusive perdas mais aprofundadas, justamente por essa visão ou por essa expectativa de que a China vai ser impactada pelas tarifas comerciais, talvez não nesse primeiro momento, a gente vai falar bastante disso depois, mas nessa posse, o Trump basicamente tangenciou a China, ele não entrou em detalhes em relação à China, ele falou da China quando ele falou do Canal do Panamá, então ele tangencia o assunto, mas não aprofunda. E aí traz essa dúvida de quanto vai ser, ou como e quando vai ser a imposição dessas tarifas, se ela vai ser gradual, se ela não vai ser. Então existem ainda essas dúvidas em relação à economia chinesa e ao protecionismo dos Estados Unidos em relação à China. Então fica nesse sentimento de cautela. A China conseguiu ficar, como eu falei, numa perda marginal, mas outras bolsas aprofundaram as perdas justamente por esse sentimento de cautela e um sentimento aí que uma possível tarifação na China possa influenciar em bloco aí outros países asiáticos que acabam dependendo um pouco mais desse movimento. Mas uma preocupação crescente em relação a esse pronunciamento, ainda que ele tenha sido pelo mercado considerado mais moderado do que se esperava, né? Esperavam que as tarifas já iam ser colocadas logo de pronto. Então, o mercado reagiu até com um certo alívio em relação à posse. Aí eu não estou nem falando dos outros absurdos que foram falados durante a posse. A gente está falando só dessa parte do mercado financeiro, olhar para o discurso, porque eles esperavam um discurso um pouco mais duro do Trump. E não foi duro o suficiente para o mercado. Mas a gente já vê alguns efeitos disso, mas a gente vai entrar bastante nesse cenário daqui a pouquinho, porque agora a gente vai falar da meme coin que foi lançada, né, um pouquinho antes da posse, inclusive. Sim, exatamente, né? Piada, né? Vamos falar a verdade, não passa de uma grande piada isso, né? A meme coin do Trump, a Melanie também fez lá, meme coin também, né? Então, não dá nem, não é o nome do negócio, meme coin, né? É assim, a lógica que você tem dessas criptomoedas, ela está muito assim atrelada ao que é essa nova onda ultraliberal que tem no Trump, no Musk, que tem no Milley, seus principais expoentes, né? Porque eles seguem a lógica dos economistas austríacos. E os economistas austríacos, até nos estudos mais recentes deles, eles falam, né, que a última fronteira para o verdadeiro liberalismo econômico, que na visão deles, liberalismo econômico é acabar com o Estado, então por isso que eles são todo um bando de anarcocapitalistas meio maluco, né, seria você acabar com o papel da moeda estatal. Por isso que eles são tão fissurados assim em criptomoedas, no Bitcoin, acreditam na lógica que o Bitcoin vai eliminar a inflação no mundo porque é controlado, acreditam também que você deve ter um mercado aberto de moedas e cada um usa a moeda que achar mais conivente, que inclusive a competição de mercado deve se dar entre as moedas e por isso que você tem tanta moeda aí sendo lançada. Só que a gente pega aí, tudo bem, sim, vamos dizer assim, não é que está tudo bem, né? Primeiro que não é moeda, isso daí é só um ativo financeiro de elevado risco, sem muito laço com a realidade, mas enquanto você vê assim uma pessoa querer lançar aquilo e é uma pessoa que não tem poder decisório estatal, não tem problema, porque ele não vai ter, ele pode até ter informações privilegiadas em relação à quantidade de moedas que ele vai soltar no mercado. Então é problemático, mas não ao ponto de você ter um chefe de Estado sendo dono de uma moeda, de uma criptomoeda privada, que simplesmente ele vai ter poder decisório assim e vai poder influenciar diretamente na valorização, desvalorização daquela moeda. Então você pode ter vazamentos privilegiados sobre possíveis medidas que ele pode tomar que vai influenciar no valor dessa moeda. Vamos dizer aí que ele avise alguns amigos ou ele mesmo decida comprar algumas moedas
do Trump Coin, por exemplo, um dia antes de ele anunciar um caminhão de tarifas aí para combater, para fazer essa série de protecionistas que ele está prometendo. Porque ele sabe, e qualquer um aqui que está vendo a gente sabe, que uma medida dessa ia jogar a taxa de juros futuros lá na lua. Então você tem uma corrida muito grande para esses títulos públicos e pelas criptomoedas, que é o que está acontecendo quando você tem esses medos inflacionários. A gente está vendo que que tanto os títulos públicos e as criptomoedas estão respondendo a esses temores inflacionários. Então ele teria essa informação privilegiada, ele poderia ganhar bilhões de dólares num único dia, somente pelo fato de ele ter uma informação privilegiada e saber a hora certa para conseguir tomar tal anúncio. Então, vamos dizer assim, se fosse um país sério, isso daí nunca seria permitido, né? Vamos falar a verdade que essa ilusão de que os Estados Unidos é um país sério, depois de tudo que está acontecendo, depois de saudação nazista na posse de presidente, então a gente não pode chamar mais aquilo lá de país sério depois do que a gente do que a gente viu ontem, né? Então, é um absurdo isso. Além do fato de que é um ativo completamente volátil, não é um bom ativo para você colocar suas finanças, pode acabar do dia para a noite, que depende da vontade do Trump, e o Trump não é, vamos dizer assim, não é uma pessoa que tem a fama de ser uma pessoa muito equilibrada, né? Então ele não toma poucas decisões intempestivas, né? Vamos dizer assim. Então é um negócio de muito risco, né? Mas tem gente que vai comprar, tem gente que vai pelo meme, que vai pela piada, né? Queria eu ter dinheiro para gastar em piadas do jeito que essas pessoas gastam, né? Mas é um negócio que beira assim, um absurdo, né? Um surrealismo aí que nem o Gabriel Garcia Marques conseguiria prever assim, numa situação dessa, né? O dono da moeda ser o presidente dos Estados Unidos e poder tomar decisões que vão interferir no valor desse ativo, Débora. Exatamente. Acho que a grande questão aqui, porque altcoin tem um monte, meme coin tem um monte, então assim, a grande questão é que você tem um presidente que detém boa parte da moeda ainda, porque boa parte está ali na mão dele, que ele tem um conflito de interesse, ele vai ter, sim, uma possibilidade de manipulação do mercado, e ele é presidente da maior economia do mundo, ao mesmo tempo. Então você está tendo ali não só conflitos de interesses, mas tem um dilema ético também envolvendo a emissão de uma moeda por um presidente dos Estados Unidos. Essa é a questão, porque altcoin realmente tem um monte, meme coin tem um monte, mas nenhuma é do presidente, né? E nenhuma foi lançada na posse. Então a gente vê que tem ali sim uma possibilidade, inclusive, de especulação muito grande, né, com isso. Mas vamos seguir por aqui, continuando falando de Trump, porque ele vai ser o assunto do programa, infelizmente. A gente vai ter que passar aí pelos principais pontos da posse e o que mexeu e não mexeu com os mercados e como essa gestão deve impactar aí os juros, o dólar e outros pontos, outros ativos aqui no Brasil. Porque tem influência e a gente precisa entender por quê e como essa influência acontece. Vou voltar um pouquinho então na posse ontem, no pronunciamento ali durante a posse, o que ele falou e o que ele não falou e o que mexeu com o mercado. Como eu falei, o mercado estava esperando um discurso mais rígido do Trump, inclusive já sinalizando para as tarifas, já colocando ali esse ponto como principal, mas não foi o que aconteceu. O Trump não falou da Groenlândia, não falou do Canadá, não tocou nesses assuntos, mas falou sim sobre a tarifação e deu a entender que essa tarifação seria gradual em alguns casos, então que não seria ali logo de cara uma tarifação colocada com um percentual já definido, mas que seria uma transição gradual, mas apontou para a tarifação. Então o que a gente espera de um governo, a gente e o mercado financeiro espera de um governo como esse? Que ele seja protecionista. Se ele vai ser protecionista, ele já começa a abrir ali algumas brechas e já começa a instigar a guerra comercial. Inclusive a Eurasia, que é uma casa aí de consultoria, de pesquisa, de research, já fez algumas análises em relação a isso, que vê uma desconexão global maior e uma guerra comercial que está já iminente por conta dessa tarifação, desse tarifaço do Trump, embora ele ainda não tenha sido determinado, nem em percentual e nem em quais países vai atingir. Mas já tem ali essa possibilidade. O que aconteceu na posse foi isso, mas depois, né, já tem o decreto lá envolvendo o Canadá e o México, que passa a valer a tarifa, né, que são os países vizinhos, os países fronteiriços. A tarifa passaria a valer a partir do dia 1º de fevereiro,
mas ainda não tem o percentual definido. O Trump chegou a falar até em 25%, mas ainda sem definição dessa tarifa. Mas a gente já vê um governo bem protecionista em relação à China. Como eu falei lá no momento que a gente estava falando da Ásia, ele não falou da China especificamente, mas ele falou do Canal do Panamá, falou que o Canal do Panamá ele favorece os navios chineses em detrimento aos navios americanos, começou a falar sobre isso e que, por isso, né, ele vê aí um favorecimento do Canal do Panamá para a China e por isso ele vai tomar de volta. Então, aquela coisa fantasiosa que a gente falou bastante sobre isso, né? Aquela coisa fantasiosa que a gente vê do Trump falando, eu vou tomar o canal, eu vou comprar a Groenlândia, eu vou anexar o Canadá, que parece que ele está brincando de war, que ele quer ali passar os seus exércitozinhos ali para as fronteiras e pegar tudo. Parece fantasioso, mas mostra a intenção que tem por trás, né? A intenção ali de um governo que tenha essas medidas como parte da sua base ou do seu embasamento. E aí o mercado começa a se posicionar já para o que ele vê de possibilidade, porque não tudo vai ser uma possibilidade real, mas ele começa a ver o que ele tem de possibilidade. Bom, se ele vai começar a ter ali um protecionismo maior, isso pode influenciar algumas empresas americanas. Então ele vai se posicionar para isso. E o Trump falou com todas as palavras que ele poderia, que ele quer favorecer as empresas americanas, em detrimento também de outras empresas globais. Ele quer fortalecer essas empresas. O mercado vai se posicionar para isso, né? Já vai se posicionar para esse tipo de medida. Se ele começa a falar muito também de alta de tarifas, a gente já esperava, antes de tudo isso, um governo um pouco mais inflacionário por parte do Donald Trump, também já começa a se esperar que a taxa de juros dos Estados Unidos não vai cair no ritmo que se esperava, pode nem ser que caia, pode ser que seja mantida a partir de agora. E a gente começa a ver também uma disputa ali em relação ao Banco Central. A gente até trouxe ali num programa passado, né, as possibilidades que poderiam ter de mudança no Banco Central dos Estados Unidos, né? Então, de colocar Michelle Bowman como a vice-presidente do Fed, de uma possibilidade do Jerome Powell sair do Fed não por quase que pedindo para sair, mas sendo mandado, enfim. Seria algo assim. Então a gente começa a ver alguns pontos que podem trazer juros mais altos nos Estados Unidos. Juros mais altos nos Estados Unidos afetam aqui o Brasil, porque nós somos um país emergente, países emergentes já têm essa sensibilidade. Em um momento que os juros nos Estados Unidos sobem, o dinheiro vai para lá buscar um porto seguro, ou que eles comecem a ter a perspectiva que não vão cair como se esperava, o recurso vai para lá buscar o seu porto seguro e sai dos países emergentes. Se sai dos países emergentes, como no caso aqui do Brasil, o dólar vai subir porque saiu o dinheiro daqui. E o que o Brasil vai tentar fazer para trair de novo esse recurso? Vai ficar com uma taxa básica ali de referência de juros mais alta nos Estados Unidos, vai ter um argumento a mais para manter a Selic alta como se já não fosse suficiente. Mas a gente começa a ver que tem impacto em todas as esferas, né? Talvez o dinheiro não entre aqui na nossa renda variável, porque vai buscar ganho nos Estados Unidos, porque a gente já tem lá um mercado mais, não só um mercado maior, mas um mercado que já tem ali um desenvolvimento diferente em renda variável. O recurso vai buscar o dinheiro, vai buscar o ganho lá no lucro, se ele acreditar que o Donald Trump vai favorecer as empresas americanas. A gente sempre tem que lembrar que o recurso especulativo não quer fomentar o país, não quer fomentar as empresas daquele país, não quer emprestar dinheiro para aquele país porque ele acredita no projeto do país. Nada disso, ele vai buscar ganho onde ele vê que tem a maior possibilidade. E aí o recurso vai começar a fluir para os Estados Unidos, então a gente já espera um dólar mais fortalecido. Dólar fortalecido não só frente aos emergentes, mas quanto aos pares também. E esse cenário, até geopolítico e econômico, de uma guerra comercial ali sempre prestes a estourar, em relação à China e em relação a outros países também que não estão descartados. Então, uma coisa que, pelo menos o Trump no primeiro mandato, é que ele falava muito e fazia pouco. Tomara que ele mantenha, né, essa lógica de falar muito, fazer pouco, né, que seja só garganta, porque se ele fizer muito do que ele está falando aí, realmente vai ser um período de 4 anos extremamente complicado para a humanidade, né? Ele já subiu o tom com o Panamá,
ele ainda não fez as medidas de protecionismo, né, que ele estava prometendo. Ele prometeu um grupo de estudo para tal, né? Mas ele já subiu o tom com o Panamá, ele subiu o tom com os BRICS. Aliás, ele nem sabia, ele falou que a Espanha, perguntou se a Espanha fazia parte dos BRICS, né? Mas ele já falou aí da questão dos BRICS, colocou aí como central essa questão aí de impedir, né, que os BRICS tivessem comercialização com uma moeda própria. Falou que se acontecer isso, os países vão se arrepender. Falou que o Brasil não serve para nada, que o Brasil depende muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos dependem do Brasil. Então, até para o pessoal lá, para os vira-latas que foram lá, 21, né, foram lá, nossos queridos vira-latas, não, coitados, nossos cachorros vira-latas, né, não merece essa comparação, mas aqueles indignos que foram lá tomar neve na cabeça, que nem entraram na posse lá, então, é isso que eles acham de vocês, então, e vocês estão lá lambendo as botas aí do Trump, né. Então, ele falou, não fez até agora nada, por enquanto, assim, mais grave na questão econômica, mas os temores surgem, né? A gente tem agora um momento de que provavelmente a gente vai ter uma taxa de câmbio muito volátil, porque qualquer medida que ele possa tomar vai ser vista como inflacionária. Essas medidas protecionistas são vistas muito como inflacionárias aí nesse momento. Tem um apoio grande aí, principalmente de setores estratégicos dos Estados Unidos para essas medidas protecionistas, por exemplo, algumas indústrias, comércio norte-americano, as grandes comerciantes norte-americanas estão vendo com ótimos olhos essa questão aí de você ter mais espaço para os produtos americanos no varejo. Pode ter efeitos aqui no Brasil em relação a você ter que estreitar mais laços com a China, porque pode ter uma queda no volume de transações Estados Unidos-China e o Brasil acabar se beneficiando disso. Também a questão no Mercosul e a União Europeia também acabar ficando mais forte os laços, que o acordo até pode sair um pouco mais rápido por causa de Trump, né? Então, acho que assim, Débora, até para a gente começar já a finalizar o programa, eu acho que é um momento assim muito delicado que a gente está vivendo agora, porque é muita incerteza. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer, porque a gente já viveu um governo Donald Trump 1, só que teve a pandemia para ajudar para ajudar não, né? Porque a pandemia foi um negócio terrível, mas a pandemia acabou não fazendo com que o governo Trump pudesse fazer tudo o que ele estava imaginando, porque teve que cuidar da questão de saúde também. Não que ele fosse uma maravilha, né? Aliás, foi um desastre quase que tão grande quanto foi aqui no Brasil. Mas daí muitas das medidas econômicas não puderam ir para frente por causa da pandemia, né? Mas agora é um governo com 4 anos, sem questões de pandemia aí para acabar atrapalhando as medidas que eles querem tomar, quais serão os efeitos disso, qual que é o fôlego disso. Agora está com as Big Techs também abraçadas aí no colo deles, aí, então vai ter uma rede de influência muito grande para tudo isso. Eu não sei qual que vai ser o futuro, é um negócio assim que a gente vai começar a tentar entender agora. Por enquanto, nenhuma medida de cunho econômico muito grave foi colocada, a gente não está, claro, citando as medidas sociais, por exemplo, definir na canetada que só existe 2 gêneros, acabar com uma série de benefícios sociais para os mais necessitados nos Estados Unidos, todos os canhões que ele apontou para a questão da imigração logo nesse primeiro ponto, aí sim, realmente aí é uma tragédia humana. Mas, por enquanto, a gente tem que tatear bastante para saber o que está tendo aí na questão econômica aí dos Estados Unidos e como será essa gestão Trump, né, Débora? Normalmente, né, já estava se esperando, até pelo histórico passado, que seja uma gestão instável. Donald Trump, ele é instável. Então, ontem na posse, por exemplo, ele não fala das tarifas, mas logo depois ele aponta que vai ter tarifas. Até tinha trazido um alívio, né? Ele não tinha detalhado muito o seu plano de tarifas, mas logo depois vem o decreto falando que a partir do dia 1º de fevereiro vai ali ter tarifa para o Canadá e para o México sem valor definido, ainda sem percentual definido. Só que o Canadá já falou que vai reagir, que vai retaliar, já está ali reunindo suas forças empresariais, o governo, para entender como é que eles vão reagir a isso. Então já começa a criar esse clima terrível, começa a criar esse clima de apreensão, né? Clima tenso aí entre os brothers. Então começa a ter essa tensão geopolítica e principalmente de guerra comercial. E outro ponto, antes só de terminar o programa, que foi falado no pronunciamento e que também acaba mexendo de uma forma geral com a economia global, é em relação ao petróleo.
Donald Trump deixou também bem claro que ele vai ali favorecer as empresas de petróleo e gás, que ele quer voltar a fortalecer o setor automotivo nos Estados Unidos. Isso também é um recado dado a outros países asiáticos que produzem automóveis, principalmente a China na questão dos veículos elétricos, mas tem todo esse discurso também presente e inclusive na exploração do petróleo, que acaba mexendo com o preço da commodity também. Porque se os Estados Unidos vão explorar e produzir mais petróleo, vai mexer com o preço do barril do petróleo. E aí tem a OPEP do outro lado, também sempre querendo ali controlar o preço de petróleo. Então a gente começa a ver, né, várias tensões surgindo com vários atores diferentes nesse mundão. Então vamos acompanhar bem de perto e sempre que a gente tiver alguma atualização e que possa mexer aí com a gente vai trazer para vocês. 2025 vai ser difícil, Débora, vai ser difícil. E já que vai ser difícil 2025, vem se preparar com a gente aí, que a gente vai ter a nossa live no dia 30 de janeiro, aí, às 8 horas da noite, o Mapa da Mina, que é aquela live que a gente faz todo começo de ano para já mostrar para vocês os caminhos que devem acontecer no ano de 2025. Você tem aí dólar, Pix, extrema-direita, Elon Musk, então vai ser um ano difícil, gente. Então vocês precisam entender bastante o que vai acontecer no mundo aí para vocês conseguirem também se proteger de toda essa loucura que vai ser esse ano. Então a gente está chamando vocês aqui para... Eu falo, é a melhor live econômica que a gente tem, melhor live do ano aí é essa aqui, o Mapa da Mina. Eu sou suspeito para falar que eu adoro essa live, é muito boa. Então, gente, já garante sua vaga aí, vamos saber tudo aí que vai acontecer, nossas previsões, as nossas dicas aí sobre o que pode acontecer durante esse ano de 25. Entra aqui em iclmercado.com.br e garante sua vaga aí para assistir essa live. Daí o YouTube já avisa vocês no dia 30, o sininho toca, vocês não vão perder um segundo da live, é imperdível, gente. E agora vocês ficam mais que excelente companhia com o Rolê ICL, nossos vizinhos aqui de cima. Um excelente dia para vocês e amanhã a gente volta com as notícias econômicas, o que mexe com a bolsa, o que mexe com o bolso, como é que estão os mercados. Amanhã a gente conta tudo isso para vocês. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Eu tenho certeza que você está perdido ou perdida em relação ao que vai acontecer com a economia em 2025 e mais do que isso, está cheio de medo. E tem razão, porque as coisas não estão bem paradas, nem no Brasil, nem no mundo. É um momento de extrema incerteza, de muitos riscos e que decisões erradas podem se refletir em perdas enormes, muitas vezes em perdas de economias de uma vida inteira. Nesses momentos também surgem esses falsos gurus de internet com fórmulas milagrosas e que podem tornar o problema ainda pior. A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do nosso evento anual onde eu explico o que está acontecendo no Brasil e no mundo, fazendo um resumo dos principais relatórios que são produzidos pelas principais instituições financeiras de uma maneira que todo mundo possa entender. Eu faço também minhas previsões para o que vai acontecer no ano, para vocês poderem se basear nelas e terem um parâmetro, terem mais segurança para seguirem nesses mares revoltos. Vai acontecer dia 30 de janeiro, uma quinta-feira às 8 horas da noite. O nome do evento é o Mapa da Mina, que já acontece há vários anos com sucesso estrondoso. Para vocês se inscreverem, é só clicar no link aqui embaixo. E aí, gratuitamente, vocês vão poder participar. Clique e se inscreva e lembra, não tem replay, então é importante estar lá no dia e na hora combinado. A gente se vê lá.